Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira às 8 horas da noite em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão. Esse confronto terá transmissão do Premier. Para esse duelo, o técnico Dorival Júnior deve optar por escalar um time bastante alternativo, poupando a maioria dos titulares visando o confronto contra o Novo Horizontino pela semifinal do Paulistão que ocorrerá nesse próximo fim de semana. A ideia é descansar os jogadores que vêm de sequências muito grandes de jogos, jogadores aí como Matheus Bidu, Memphis Depay, Ranieri, Gustavo Henrique, Mateuzinho. Todos esses jogadores têm tido minutagens muito altas nos últimos jogos e têm demonstrado nas partidas um cansaço muito grande. Isso ficou bastante visível nesse último confronto contra a Portuguesa, onde o Corinthians não apresentou aquele futebol de costume, um futebol onde o Corinthians propõe o jogo e comanda as ações e pressiona os adversários no campo defensivo e fazendo gols e sempre criando muitas jogadas ofensivas. Tanto que vários jogadores se lesionaram muscularmente nesse início de temporada e alguns jogadores aí têm apresentado um futebol um pouco abaixo nos últimos jogos devido a esse cansaço. O técnico Dorival Júnior também tem alguns outros desfalques, como Yuri Alberto, que lesionou a coxa esquerda e ficará afastado por um bom tempo, cerca de 4 a 6 semanas. Outros jogadores que não devem atuar nessa partida é o lateral esquerdo Hugo. O meio-campista Matheus Pereira também deve ser outro desfalque confirmado do Corinthians para esse confronto. Já por sua vez, o lateral esquerdo Angileri, que foi recontratado pelo Corinthians para a lateral esquerda, já vem treinando normalmente e já está no bid, e a tendência é que ele seja titular, substituindo o Matheus Bidu, que deve ser poupado nesse confronto contra o Cruzeiro fora de casa. Confira agora comigo, fiel, a provável escalação do Corinthians para esse confronto. Um provável time do Corinthians tem Hugo Souza no gol, Pedro Milans na lateral direita, reestreando com a camisa do Corinthians Angileri na lateral esquerda, a dupla de zaga do Corinthians com Gabriel Paulista e o João Pedro Choca, o meio de campo do Corinthians com o Charles como primeiro volante, mais à frente o André e o André Carrilho e como camisa 10 Rodrigo Garro, e a dupla de ataque do Corinthians composta com Vitinho e o Gui Negão. Ao meu ver, esse é um dos momentos mais importantes e acredito que o Dorival Júnior faz certo em escalar um time alternativo, já que o Corinthians tem bastante pontos somados nesse início de Brasileirão, ocupa a parte de cima da tabela, e o próximo confronto do Corinthians depois desse confronto contra o Cruzeiro é o jogo decisivo contra o Novo Horizontino fora de casa, um confronto que deve ser bastante difícil, pois o Novo Horizontino foi a equipe de melhor campanha da primeira fase, eliminou o Santos agora nas quartas de final e tem demonstrado ser um time muito competitivo. Eu acredito que o Corinthians precisa ir descansado e focado com os jogadores 100% nessa partida, e esse confronto contra o Cruzeiro é um confronto que o Corinthians pode poupar, pois tem um time mesmo assim bastante competitivo, com jogadores que estão pedindo passagem e têm apresentado um bom futebol. Acredito que jogadores como o Charles já tem bons lampejos, é um jogador que precisa também de um pouco de minutagem para manter um elenco bastante forte, jogadores que precisam atuar também como titulares em alguns momentos, como o Vitinho, jogador aí que decidiu o confronto contra a Portuguesa, um jogador que entrou muito bem. Então acredito que nesse confronto contra o Cruzeiro é merecido demais ele ganhar essa oportunidade entre os 11 titulares. O Rodrigo Garro é um jogador que em tese tem sido reserva do time do Corinthians, então ele comandará esse time misto nesse confronto contra o Cruzeiro. O meio de campo com o André e o Carrilho, acredito um meio de campo bastante forte. O André Carrilho é um jogador que não vem sendo utilizado nos últimos jogos como titular, então é praticamente certeza que ele figurará entre os 11 principais jogadores nessa partida. Pedro Milans e Angileri também acredito formar uma dupla bastante sólida defensivamente nas laterais, e a dupla de zaga aí com João Pedro Choca e o Gabriel Paulista, uma dupla bastante segura. André Ramalho e Gabriel Paulista aí tem que ser alternado como titulares. Acredito que estamos bem servidos na parte aí de zagueiros. E você, fiel, qual você acha que deve ser a provável escalação do Corinthians para esse confronto contra o Cruzeiro? Deixe a sua opinião nos comentários, deixe também o seu palpite para esse confronto. Valeu, fiel, e até os próximos vídeos.